bruxos e minhas bruxas! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para entrevistar uma pessoa que vocês me pediram muito para falar sobre a Wicca diânica no Brasil. Ela é matriarca e fundadora da Wicca diânica no Brasil. Estamos falando de Mavesper. Olá, Mavesper, tudo bem? Tudo bom, querida? Tô bem. Estou aqui. Deixa eu só falar uma coisinha. Eu sou matriarca fundadora da tradição diânica do Brasil, especificamente dessa tradição diânica. Sim, Falar sim. de outras denominações diânicas não me cabe. Eu vou falar da minha, que é a primeira que surgiu. Aliás, é a primeira tradição de Wicca do Brasil. Não só diânica, como qualquer outra. Sim. Que Me veio conta um pouquinho como surgiu. Em 99, 2000, eu já tinha um coven que tinha começado em final de 97, começo de 98, o Círculo de Prata, e não tinha ligação com tradição nenhuma, né? Eu era auto-iniciada e comecei depois de... já tinha 8 anos de iniciada, e aí criei o Círculo de Prata com algumas outras pessoas, fundei o Círculo de Prata e fiz as primeiras iniciações em 99, mas em 2000 começou a acontecer um fenômeno, assim, eu era muito conhecida na rede, porque eu tinha criado em 97 o primeiro site de Wicca do Brasil, que é o Templo da Deusa, e era muito atuante numa coisa que hoje em dia a gente não nem lembra mais, né, que era o grande instrumento de comunicação na época, as salas de bate-papo do UOL. Na parte de ocultismo não existia ainda a sala de bruxaria e as pessoas me conheciam muito de lá e o meu site era muito movimentado. Então um monte de gente me conhecia e começou a acontecer um fenômeno engraçado. Várias pessoas que na época diziam ser iniciadores da tradição X ou Y começaram a me procurar me oferecendo iniciação. E eu até me interessei por determinada pessoa, tal. Depois eu fui ver a proposta, não gostei, e eu também tinha um coven já para aprovar, né? Se eu entrasse numa tradição, o coven inteiro entraria nela. Então tinha que ser um consenso das pessoas que estavam na época, né? E já há alguns anos, desde 96, eu conheci o Claudinei Prieto. A gente se conheceu na sala do UOL e a gente ficou amigo. E aí, quando passou esse lance, eu comentei com ele, né, que várias pessoas tinham me oferecido iniciação, mas o Coven não tinha gostado de nenhuma proposta, porque era bem diferente do que a gente fazia. Aí ele falou assim, sabe que eu já fui de um Coven, eu tenho uma tradição, e aí ele me apresentou a tradição Old Dianic e tinha muito a ver com o que a gente fazia na época. Então, esse foi o motivo pelo qual o Claudinei me iniciou em 2000, no embolque de 2000, na tradição Old Dianic, que nós começamos a praticar a tradição Old Dianic conforme ele tinha recebido lá do iniciador dele. Só que a tradição era tinha muita coisa em aberto. Por exemplo, no livro das sombras que ele recebeu me passou, não tinha ritos de passagem, ritos de investidura de cargos em covens, tinha uns pela nossa prática, né, minha, dele, faltavam alguns ritos, e aí a gente resolveu criar esses ritos. E foi exatamente dessa parceria para a criação desses ritos que surgiu a primeira versão da tradição diânica do Brasil em 2001. Então a gente fez 19 anos, né? Em janeiro agora. 19. Dia 6 de janeiro foi a fundação da tradição, que participou ele, eu tinha o Coven Círculo de Prata, ele tinha o Grove dele, acho que era Espiral da Criação, se eu não me engano do nome,
E a Júlia, na época, a Gwenda, se juntou a gente e fundou, ela tinha um Grove também. E durante algum tempo a gente fez a prática daquele jeito, mas em 2002 a Gwenda se afastou, ficamos só eu, Claudinei, e aí tinha as outras matriarcas, que eram a Nélia Wyvern e a Luanin Luaitita. Aí, quando em 2003 o Claudinei saiu e logo depois fundou a tradição diânica Nemorenses, ficamos só nós três, até que em 2007 eu fiquei sozinha como matriarca da tradição e permaneço assim até hoje. Quer dizer, a tradição teve várias versões, hoje ela é uma versão, entre aspas, mavesperiana. Eu até coloquei uma das perguntas, né? Você viu, entre parênteses, Diânica Mavesperiana? Então, continua se chamando TDB, Tradição Diânica do Brasil. Geralmente a gente se refere a ela pela sigla, né? A TDB. E ela vem, né? Ela foi uma transformação daquilo que a gente fez em 2001, mas basicamente a gente tem a mesma base. Em 2012, quando eu fui iniciada pela Bendis, na tradição Apple Branch, porque aí ela era iniciada nas tradições diânicas americanas, aí a gente viu que, a gente não, eu vi, que o livro das sombras que eu tinha recebido do Claudinei não era exatamente o livro, porque é o de Diane, que tinha se transformado em McFarlane Diane. Não era o livro McFarlane, era outro livro criado pela mesma pessoa, que era o sacerdote Mark Roberts, mas era a tradição Hyperborean, e não era a tradição McFarlane. É como hoje eu tenho a iniciação de todas as linhas, inclusive da McFarland, então eu pude comparar que o que a gente fazia aqui no Brasil era a Hyperborean. Só que a gente criou outras coisas em cima, né? Então tem diferenças entre a tradição diânica do Brasil e essa tradição criada pelo Mark Roberts lá no Texas. Como a gente fala, no início eles não se chamavam realmente Old Dianic, o pessoal chamava Dallas Dianic, porque essa versão de Wicca diânica surgiu na cidade de Dallas, no Texas. Tá? Então, o que chegou até a gente foi uma versão das 3 que surgiram de lá. Então, em Dallas se originaram a tradição McFarland, a tradição Hyperborean, que não continuou com esse nome, e se transformou na Fairy Fate, que existe até hoje, mas é diferente também da Hyperborean. É meio confuso, né? Mas elas têm em comum. Tem um roteiro? Tem um livrozinho para gente, para indicar para a gente? Olha, tem alguns livros de pessoas dessa tradição, geralmente sobre o alfabeto On e sobre prática de bruxaria ligada aos meses das lunações On. Porque basicamente a coisa que todas essas tradições têm em comum é isso. A gente trabalha dentro do círculo das 13 pedras, cada pedra corresponde a uma alunação ON. Então a gente estuda muito ON por entender isso. Então, basicamente, é o que tem em comum. Essas tradições são diânicas, quer dizer, elas privilegiam a deusa, o culto da deusa, mas a tradição diânica do Brasil cultua o Deus em todos os seus rituais. Essas de Dallas, elas tinham uma regra assim: você sempre cultua a deusa e necessariamente cultua o Deus em Lita e Yuli, mas se você não quiser cultuar o Deus nos outros rituais, você não precisa. E nós, pela nossa prática aqui, nós sentimos necessidade de, apesar de sermos diânicos, cultuarmos o Deus em todos os rituais. Então, não tem rito da tradição diânica do Brasil onde o Deus não esteja presente, a não ser, claro, os ritos de mistérios femininos, mas aí nos ritos de mistério masculino também a deusa está lá só visitando. Mas no altar tem os dois? A gente tem no altar, ó, todo altar da TDB? Isso. Às vezes o pessoal pergunta sobre isso.
Todo altar da Me TDB fizeram essa pergunta. Aí eu não sei se eu podia fazer. pode, isso é informação pública. Todo altar tem umas características na Wicca diânica, né? Então, basicamente, o altar, ele tem sempre um caldeirão no centro, que é uma coisa que outras tradições não têm. Então, o caldeirão fica no meio do altar. E aí, pentáculo ao norte, atame ao leste, bastão ao sul, taça ao oeste. Só que precisa ter uma lua e um sol. A lua do lado esquerdo, o sol do lado direito do caldeirão. Isto é uma característica de um altar diânico da nossa tradição, né? Que é diferente das diânicas, que aí só tem mulheres, da linha da Susana Budapeste, onde eu também sou iniciada, então é bem diferente. Então, essas Wiccas diânicas originárias de Dallas, que geraram a TDB no Brasil, elas têm essa característica de ter sempre sacerdotes homens e mulheres. Né? E na Wicca da linha da Budapeste, que a gente costuma chamar de diânica feminista, só tem mulheres. Assim, outra característica é que o nosso altar sempre ao norte tem 3 velas, a branca, a vermelha e a preta. Aí eu descrevi o básico de um altar da tradição diânica do Brasil. Você pode botar imagem, você pode botar outras coisas, mas você vai sempre ter os 4 instrumentos, o caldeirão no centro, as 3 velas ao norte e a lua e o sol no altar. Então, isso é a nossa É a característica. base do altar. A base do altar. E outra coisa que caracteriza esse tipo de tradição diânica é começamos a traçar o círculo pelo norte, porque norte é o portal da mãe, da geração, da deusa, então honramos o portal do norte, da onde tudo se origina, e todos os atos ritualísticos são feitos primeiro pelas mulheres presentes, quando elas acabam, começa o primeiro homem. Inclusive, quando a gente tem, por exemplo, visitantes, mulheres, as visitantes fazem o ato ritualístico antes do primeiro homem iniciado fazer. Então, é assim que a gente trata a questão de... basicamente, é o que tem de diferente na Wicca diânica. Quer dizer, do jeito que a TDB pratica. Né? Sim, sim. Você também fez parte, né, durante muito tempo da Abra Wicca, né? Não, eu fiz parte, não, eu ainda sou presidente da Abrauica desde 2003. Estamos aqui. Bom, fala um pouco sobre a Abra Wicca pra gente. Falo. A Abrauica foi a Conta a primeira sua história com a Abra Wicca. A Abrauica foi a primeira associação entre bruxos do país, né? Ela surgiu antes de eu entrar, ela foi fundada por um pessoal de São Paulo. A primeira semente do que levou à construção da Abrauica foi a movimentação do pessoal que trabalhava em São Paulo com o Wagner Périco, basicamente, e um bruxo de São Paulo chamado Roberto de Carvalho, que morreu na década de 80, se não me engano, no final da década de 80, começo da de 90. Eu não conheci. Acho que foi meados da década de 90. E o pessoal que estava ali, né, tinha, por exemplo, Denise De Santi, Micaela Engel, a Cláudia Raui, e mais um pessoal antigo que participava do Coven Fênix, que era o Coven do Wagner Périco na época, e tinha o Claudinei Prieto e várias outras pessoas, e aí se realizou, por iniciativa do Wagner Périco, a primeira reunião pública sobre Wicca e bruxaria no Brasil, que foi o primeiro encontro no Hotel Danúbio, em São Paulo, organizado em 98,
só pelo pessoal do Wagner. Aí teve em 98 e teve em 99. Em 99, já a Denise DeSantis se integrou a esse grupo organizador. E nessa época, em 99 mesmo, eles decidiram a criação da Abrauica e o Claudinei foi eleito primeiro presidente da Abrauica. Eu só me reuni à Abrauica em final de 99, já começo de 2000, porque eu liderava no Brasil e fui a primeira pessoa a fazer parte de um movimento pagão internacional. Na época existia um movimento fundado pela bruxa artista plástica Abbey Willow Root, americana, e ela resolveu criar uma coisa chamada Projeto Deusa 2000. A ideia dela era que as pessoas fizessem reuniões públicas em lugares públicos, praças, parques, pusessem na frente da casa desenhos da deusa, para trazer a imagem da deusa de volta para o imaginário do dia a dia. E eu me juntei a esse projeto e fui líder do Brasil, da América Latina, e aí começou uma bagunça quando vimos. Tinha mais de 85 países nesse negócio e que era para esperar a mudança do milênio, né? O ano 2000, 2000 para 2000. O bug do milênio. Era o bug do milênio. E aí, o que aconteceu? A gente fez um grande ritual maravilhoso com nomes como eu participei. Vai parar, né, gente? Vai. Tá. Paramos aqui, começamos depois, eu pego... Sim. Acabei de receber uma mensagem do Zoom que eles removeram o limite de 40 minutos. Ah, é? Continuar. Então, olha. Vamos lá. Você corta depois? Sim, só cortar é fácil. Vai. E aí, nesse ritual foi uma coisa incrível, né? Porque pela primeira vez eu estava participando de um ritual que tinha gente como a Star Rock, a Janet Farr, né? E nesse ritual eu partilhei com as pessoas uma oração que é bem conhecida, que fui eu que criei para esse ritual, que chama o Pentáculo Vivo. Eu não sei se vocês conhecem, mas conhece, Stephanie? Eu acho que sim. E foi criada para esse ritual. E aí, como foi muito legal a participação do Brasil, a Abbey Willow Root criou especialmente para o Brasil um desenho da camiseta do evento. Então, passou para o mundo inteiro um desenho que ela criou para a gente aqui no Brasil. Nós fizemos grandes... Me manda o link com o desenho. O desenho. E a gente criou, no primeiro evento, a gente criou uma grande... Porque você tinha que fazer coletivamente, com os pagãos que comparecessem, qualquer obra de arte da deusa. E naquela época estava na Abrauica com a gente... Aí já estava, né? Já era começo de... Não, ainda não era Abrauica, mas tudo bem. E aqui em Brasília, frequentava as nossas reuniões uma artista plástica que fez um negócio muito legal. Ela juntou umas placas de madeira e a gente colou pedacinhos de papel criando maízes, que hoje é a peça principal do altar aqui do Templo da Deusa. Ela tem 3 metros de altura e ainda é uma peça muito bonita. E a gente fez no primeiro evento do Deusa 2000. Aí foram 2 anos antes, depois passou 2000, aí em 2001 o nome desse movimento virou Agoeb, A Goddess on Every Block. E durou até 2003. Então, foi nesse movimento de participar disso que eu acabei me integrando com o pessoal da Abrauica, e aí comecei a participar da Abrauica a partir de 2000. Aí a gente fez
2000 nada, gente, volta um ano. É 98 99? começou e eu comecei. Foi porque o primeiro BBB foi em 99. Foi em julho de Gente, o primeiro BBB foi em 99? Foi, o primeiro BBB foi em julho de 99. E aí, em 2000, assim, quando, sei lá, finalzinho de 99, eu entrei na Abrauica e comecei a exercer o cargo de diretora jurídica da Abrauica, onde eu comecei a prestar ajuda a qualquer pagão que tivesse problemas jurídicos, né, para resolver. E nisso foi que a gente começou a ensinar as pessoas como é que se podia ter autorizações oficiais para usar parque sem ter problemas, né? Por exemplo, no segundo BBB, Stephanie, aconteceu um negócio bem legal. Nós tínhamos Gente, toda eu a não lembro. Acho que eu autorização, era muito pequena. era 2000. Quantos anos você tinha? 5 5. anos, igual a minha filha. Minha 5. segunda filha tem a sua idade. A gente tinha todas as autorizações do GDF, né, do Governo do Distrito Federal, porque eram mais de 300 pessoas no parque da cidade. Então, a gente teve que ter autorização de bombeiro, autorização de aviso para PM, essas coisas de eventos com mais de 150 pessoas. Precisa ter essa... Sim. Cada cidade tem suas regras, mas geralmente todas têm essas coisas de segurança, né? E a gente tinha tudo, o pessoal do parque sabia, a PM estava. E o evento transcorrendo tranquilamente, o primeiro tinha sido tudo bem. O segundo, um ano depois, o que aconteceu? A gente, no primeiro evento, foi um absurdo de aparição na mídia, de exposição na mídia. Então, a gente, do Jornal Hoje até o Fantástico, a gente fez tudo que você imaginar na televisão. Todas as emissoras, emissora de rádio, acho que eu passei uma semana dando entrevista explicando o que era Wicca e bruxaria. Revista Veja, Isto É, ainda tinha a revista Manchete, que é uma coisa que só quem tem minha idade vai lembrar o que é. Eu já peguei na mão, mas não era minha, mas eu já peguei na mão. Bom, até isso, cara, eu acho que eu fiquei quase doida. Eu tinha que contratar uma assessora de imprensa, porque não parava de ter entrevista. Aí isso foi o primeiro. Quando foi o segundo, que a gente tinha tido toda essa exposição na mídia, o que aconteceu? Um pastor aqui de evangélico de Brasília teve uma ideia brilhante. Ele marcou um evento com o pessoal da igreja dele, no mesmo horário do BBB, para o mesmo lugar no Parque da Cidade. Só que ele não tinha autorização oficial. E aí ele começou a jogar na internet, toda vez que a gente divulgava o evento, ele dizia: vem ajudar Cristo a libertar os bruxos do demônio e coisas do gênero, né? Quando a gente estava lá, e eu assim, esperando o que ele ia fazer. Chegar Gente, com eu a... adoro quando perguntam, quando falam, nossa, bruxo do demônio, você vai pro inferno. Eu falo, mas nem no demônio eu acredito, meu filho. Como você acredita? Só que quando você está num evento público, você tá lidando com todo tipo de gente, porque nós estávamos num lugar público, a gente não podia, não era um lugar particular que só tivesse bruxos, né? É, claro. Então, de repente eu vejo para 4 ônibus lotados da tal da igreja do cara. E o pessoal começa a descer e cercar o lugar que nós estávamos. Porque o lugar que a gente usava era um parque, aqui em Brasília tem um parque de diversões que chama Castelinho. E é um castelinho mesmo, né? Dá para entrar dentro e tal, até um adulto. Quando chovia, a gente fazia rituais dentro desse lugar. Mas na verdade, é um parque de areia, né? Para criança, tem escorregador, blá. E umas mesas onde a gente fazia altar, tal, e no BBB a gente estava fazendo as várias atividades, palestras, etc. ali. E o pessoal começou a cercar o castelinho, que é um lugar grande, mas então tinha, porra, se nós éramos 200 pessoas, eles eram um pouquinho mais. E começaram a interromper as palestras jogando folhetinhos da Bíblia, né?
Eu falei, bom, não tem jeito, né? Chamei o pessoal da PM, expliquei o que estava acontecendo. Falei, olha, não temos nenhum problema se eles vão fazer evento, mas não aqui, né? Aí o que que Estava o, atrapalhando. aí o que que o tenente da PM, o capitão da PM fez? Chegou, foi falar com o tal do pastor, né? E o pastor, não, porque nós não seremos expulsos, porque nós vamos tirar a bruxaria de Brasília, blá, 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 blá. O PM virou para ele e falou assim, cadê a sua autorização de evento? Ah, não preciso de autorização, estou falando em nome de Cristo. O senhor vai manter uma distância de 150 metros deste evento autorizado. Não interessa de quem é o evento. Interessa que o Estado protege quem recorre a ele. Aí o cara continuou lá berrando, gritando as palavras de ordem dele. O PM falou assim, o senhor bota essas pessoas dentro do ônibus. Não vou botar, bota. Não vou botar, tudo bem. Todos estão presos. Vamos para a delegacia. Chamou mais PM, botou todo mundo dentro dos ônibus e foram lá para a delegacia. E o nosso evento transcorreu tranquilamente. Então, Stephanie, eu contei essa história porque eu acho que falta um pouco memória para as pessoas da importância e do peso da Abra Wicca na liberdade que se conquistou, sabe? Por quê? Foi a primeira vez que a cena pública ouviu falar de bruxaria no Brasil e num sentido de haver respeito e proteção usando as regras do Estado laico. Já falei pra caramba, quem tá entrevistando é você, então agora eu vou falar alguma coisa. Eu não sei se eu posso fazer essa pergunta, então, Jorge, por favor, se não puder, né? Você Pode corta. falar o que você quiser, Stephanie, não tem problema. Eu sei que existe alguns projetos, você tem alguns envolvimentos, né, com política. Tenho? Com... Não, tenho com Pelo menos na política. internet está escrito que tem. Erros da internet? Não, peraí, vamos lá. Durante 30 anos eu fui consultora legislativa da Câmara dos Deputados, ou seja, meu trabalho de consultoria jurídica se transformou também em consultoria política no sentido não de política partidária, mas do legislativo. Então, a política de fazer leis, tá? E eu Todas sou em, mestre todas em... em prol. Não, meu bem. Leis em geral, por Ah, exemplo. tá. Leis que você conhece, tipo leis de direito autoral, Código Penal, Código de Processo. Eu trabalhei em tudo isso. Né? Foram 30 anos de trabalho com elaboração legislativa para os deputados. Então, por exemplo, Existe alguma lei referente a, a bruxaria, sim, a bruxaria, a Wicca, olha, que tenha sido dessa época? Como não tem. funciona? Não, não Porque tem. não existe. Quanto menos lei tiver, melhor para a bruxaria. Por quê? Porque não tem lei sobre religião nenhuma. Para que vai ter sobre a gente? Né? Isso é uma coisa que as pessoas que não conhecem direito, elas não entendem muito bem. Mas todas as religiões são livres no Brasil. Não tem, o Estado reconhece qualquer religião. Se amanhã alguém criar a igreja do palito de fósforo queimado, o Estado vai proteger a igreja do palito de fósforo queimado. Entendeu? Não, Mas as igrejas não pagam impostos. nem a nossa. Era essa a pergunta que eu ia fazer. Era exatamente aí que eu. Então você já respondeu, né? Porque, veja, todo grupo pagão, se fizer um estatuto e se registrar como entidade religiosa, não vai pagar, não são todos os impostos, não, tá? São os impostos que as outras igrejas não pagam. Sim. Mas assim, não é assim, tipo, eu tenho um carro e aí eu não pago imposto IPVA porque eu sou de uma igreja, não é isso.
É se o Não. carro foi comprado com dinheiro da igreja e está em nome da igreja, não paga o Sim, IPVA. sim. É esse tipo de coisa, entendeu? Não, ok, isso Não é eu tanta coisa entendo. assim, não. Isso importa para igrejas que arrecadam grandes quantias, como as igrejas que a gente conhece, né? Das religiões majoritárias. Para a gente que não tem arrecadação nenhuma, essa isenção de impostos não tem não tem muito peso financeiro, digamos assim, né? Mas é um reconhecimento de igualdade das outras religiões, apesar de que, como defensora de Estado laico, eu acho errado qualquer igreja ter isenção de Não, eu impostos também acho errado. e receber dinheiro público para qualquer coisa. Eu acho que devia Eu ter uma também acho errado. proibição de qualquer religião, inclusive a nossa, receber dinheiro público. Então, talvez as pessoas, esse negócio de política, as pessoas não entendam muito bem. Eu sou militante de direitos humanos. Eu milito na cena pública há mais de 20 anos pelo Estado laico, pelos direitos LGBTQIA+, né? Por exemplo, eu estava lembrando essa semana, a primeira versão de um projeto de lei que foi da Marta Suplicy, da deputada Marta Suplicy, na época que ela era deputada, e do deputado José Genuíno, eu que redigi, não era casamento ainda, porque na década de 80 não se falava isso, mas de união estável entre pessoas homoafetivas. Fui eu que redigi, ou fui uma das redatoras, vamos ser mais, o projeto da Marta. Então, assim, eu tive contato com política para essas coisas, né? Então, hoje eu tenho uma militância na luta da violência contra a mulher, alguma, né? Eu não tenho muita atuação no movimento LGBTQIA, não, nesse movimento eu sou menos atuante, mas no movimento de diversidade religiosa eu sou uma pessoa muito atuante. Então, talvez as pessoas estejam confundindo uma atuação que não tem a ver com política partidária, mas é política, claro, né? De militância de direitos humanos. Mas não tem ligação com nenhum partido e muito menos qualquer pretensão eleitoral, que eu detesto isso. E eu sou mestre em poder legislativo, que é um ramo de ciência política. Então, talvez as pessoas estejam confundindo o meu título acadêmico. Eu sou professora voluntária da UNB e dou aula para a Faculdade de Direito de comportamento parlamentar. Então, como tem todas essas ligações com política, talvez as pessoas estejam achando que eu sou política. Eu não sou política, eu sou estudiosa de política. Sim. A única política que realmente eu faço é essa política em prol da comunidade pagã, né? Porque eu nunca fiz só sobre o Wicca. Eu sempre tentei ajudar e garantir os direitos de qualquer linha de neopaganismo. Você ou a senhora? E você, pelo amor dos deuses. Você ainda faz esse trabalho por exemplo, se alguém do canal estiver passando por algum tipo de repressão religiosa ou algum problema desse gênero, você ainda trabalha com isso? A pessoa ainda pode te procurar? Gratuitamente, tem outros advogados pagãos também que eventualmente a Abrauica aciona. Então, isso é basicamente um trabalho que ainda é feito pela Abrauica em todo o Brasil. Então, quem precisar, a gente trabalha pro bono, sem cobrar nada, para ajudar, para te dar um exemplo que é muito comum. Em briga de casal, separação, um dos cônjuges acusa o outro de ser bruxo para não poder ficar com a guarda dos filhos. Porque aí faz lá uma petição pintando que a bruxaria é do demônio, mas se aproveita, né? E aí a gente entra para
para manter os direitos. Bom, então a gente estava falando de exemplos sobre atuação jurídica da Abrauíca, vários advogados ajudando pessoas, eu inclusive, ajudando pessoas que sofreram discriminação. A gente ajudou pessoas com discriminação no trabalho, né? Então, direito do trabalho e tal. Pessoas que em processos de direito de família, quando se dizia da guarda de criança em separação, às vezes o cônjuge que não era bruxo acusava o cônjuge que era bruxo de ser bruxo satânico e tal, para tirar as crianças, e a gente atuava mostrando que não era nada disso, e nunca perdemos nenhuma ação dessas. E em São Paulo, por exemplo, mais recentemente, tinha um casal uicaniano inscrito na fila da adoção. Então, quando você se inscreve na fila da adoção, tem uma visita de uma assistente social do juizado da infância e adolescência. Foi lá ver a casa e tal e viu altar com chifre de veado, né? Aquelas coisas que a gente tem em lares uicanianos. E voltou e deu um parecer contra eles poderem adotar uma criança. Aí eu tive que entrar, mostrar para o juiz que era um preconceito religioso, porque a pessoa tinha mencionado para eles na visita que era evangélica, e pedir a substituição daquela funcionária para ser feita a visita de novo, e aí eles foram aprovados e conseguiram terminar a adoção. Então, é esse tipo de coisa que a gente está à disposição, e qualquer um que enfrente a gente ajuda, inclusive para quem quiser, né, pegar seu coven, a sua tradição, e registrar no registro de entidades religiosas, no cartório de registro de pessoas, né, onde se registram as igrejas para você oficialmente ter um reconhecimento do Estado. Por exemplo, quando a gente foi em 2010 criar a Igreja de Bruxaria e Wicca do Brasil, a IBWB, quando eu apresentei os estatutos no cartório, o cartorário começou a gritar que eu estava fazendo piada, que não existia igreja de bruxaria, que aquilo era uma coisa do demônio, imagina, não sei o quê. Eu tive, bom, como eu sou advogada, isso é mais fácil, né? Eu pedi para falar com o oficial maior do cartório, substituiu o funcionário e registrou a IBWB, mas é esse tipo de coisa que a gente enfrenta, né? Então, se vocês enfrentarem, a gente, através da Abrauíca, a gente ainda atua sem cobrar nada nesses casos. Posso deixar os contatos na descrição? Pode, à vontade. Pode disponibilizar. Bom, a gente volta numa próxima entrevista para não ficar muito longo. O que você acha? Você topa? Você não topa? Top, sim. Tem muita história. Muito Então, Stephanie, eu só gostaria que você divulgasse, por favor, o site da Tradição Higiênica do Brasil, tá? me passa, eu coloco na descrição E a gente tá para para colocar até no... agora reinaugurar vamos fazer tipo o portal O Templo da Deusa, pegando umas que tá fora do ar há algum tempo, porque a gente está usando mais mídia social, né? Mas a gente resolveu resgatar coisas antigas que são muito legais e fazer esse site tipo uma memória desse trabalho de tantos anos, né? Porque afinal ele começou em 97. Então, aí eu já vou te passar esses endereços. Se você puder divulgar, agradeço. Tá, eu coloco na descrição. E desculpa, tá? Porque a entrevistada aqui vai falando uma coisa em cima da outra. Não, imagina, assim que é bom. Flui a conversa. Tá bom. E aí eu fico à disposição para falar do que você quiser, tá bom? Eu te espero na próxima, tá bom? Falou. Não, querida. Tenho certeza que todo mundo gostou muito. Então é isso, meus bruxos. Por enquanto, ficamos por aqui. Um beijo. Blessed be e tchau! Blessed be.